Olá, sou Ademir Moreira e fui pastor, fundador da Igreja Puritana Reformada. Gravei um vídeo dizendo que eu deixei essa denominação, embora eu tenha sido fundador dela. E, entretanto, esse vídeo foi mal interpretado por algumas pessoas. E eu gostaria de deixar bastante claro exatamente a que eu me refiro nesse primeiro vídeo. No primeiro vídeo que eu gravei, eu me desculpei. E eu queria explicar que o remorso que eu sinto, o arrependimento que eu tenho profundo no meu coração, é de ter visto aos poucos a igreja se transformando numa seita e não ter acreditado nisso e não ter agido em tempo. Quando, pela primeira vez, um missionário que nós recebemos dos Estados Unidos, chamado John, foi enviado pela Igreja Presbiteriana Reformada e pela Igreja Presbiteriana Associada, quando pela primeira vez ele em público expressou ideias que não eram condizentes com o objetivo e com a doutrina com que a igreja, então primeiramente chamada Caleiana, com que a igreja Caleiana tinha sido fundada, quando essas primeiras ideias aparecem em público, eu me arrependo de não ter tomado uma decisão drástica, de não ter colocado um ultimato. Ou ele sai, ou eu saio. Ou essas doutrinas saem, ou eu saio. Eu me arrependo de não ter saído naquele primeiro momento. Me arrependo da primeira vez que eu fui chamado diante de uma autoridade pública, e essa autoridade pública disse que minha então esposa, Vivian, estava na minha ausência, maltratando os meus filhos. Quando pela primeira vez meu pai, minha mãe me disseram que essas coisas aconteciam na minha própria casa, eu não acreditei e não tomei nenhuma ação em relação a isso. Pelo contrário, eu piamente achava que era uma questão de perseguição religiosa. Eu piamente achava que era um problema de como as pessoas não queriam receber o Evangelho. E eu me arrependo que nessas primeiras sintomas, nessas primeiras coisas que aconteceram, eu não agi logo, eu não pus um ultimato, eu não saí, eu não exigi que isso mudasse, mas eu contemporizei e achei que dava para ensinar por cima dos ensinos e desfazer o que estava sendo feito. Esse é o meu arrependimento. Por que tudo isso aconteceu e os anos se passaram e a igreja foi se tornando uma seita e demorou tanto tempo para eu me manifestar ou para eu sair? Porque a pressão social dentro desse grupo é uma pressão social típica do modelo de seita. É o que acontece dentro da cientologia, é o que acontece dentro dos fundamentalistas dos santos dos últimos dias, uma famosa seita que existe nos Estados Unidos, e vários outros grupos similares. A diferença, porém, que faz com que as pessoas não percebam facilmente que se trata de uma seita, é que a pressão não vem de um líder central, mas diversas pessoas que são reconhecidas naturalmente como líderes, porque falam bem, porque estudaram mais, porque isso, porque aquilo. Essas pessoas juntas tomam decisões e guiam o povo. E é exatamente por esse mesmo motivo que era difícil mudar as coisas lá dentro. E cada vez que eu me manifestava, ou cada vez que eu falava que eu não acreditava em alguma coisa, ou não concordava com alguma coisa, esse organismo, essa psicologia de massa, agia para neutralizar o que quer que eu pudesse falar ou fazer. Uma das razões por que é tão difícil sair desse grupo é porque, exatamente como acontece na cientologia ou na igreja fundamentalista dos Mormons dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, exatamente como acontece lá, tudo aquilo que você possui na vida está preso pela igreja. Você acaba trabalhando com pessoas da igreja, trabalhando em iniciativas que estão sob o controle da igreja, você tem os seus filhos, a sua família sob a guarda da igreja, as suas relações pessoais, os seus amigos, o contato com a sua família, tudo tem que ser aprovado pelo grupo. E se você faz qualquer coisa que ofende a mentalidade do grupo, a primeira retaliação é proibir você.
proibir você de ter contato com os seus próprios filhos, proibir você de ter contato com os seus pais, proibir você de ter contato com amigos, remover você de oportunidades de emprego, quando eles têm como remover você dos seus empregos, alcançar os seus clientes e falar para os seus clientes que você não presta e que você não é confiável, publicar na internet textos falando contra a sua pessoa, fabricar testemunhas, destruir sua reputação, destruir a sua vida com todas as formas possíveis e justificar isso como uma espécie de guerra santa, uma forma de proteger a última igreja fiel da terra. E exatamente esse aspecto de que eles se nomeiam a última igreja fiel da terra, ou a última etapa da reforma protestante, também causa um grande impacto mental. Você acaba questionando: se eu sair, para onde eu vou? Tem coisas aqui que eu não concordo, mas se eu sair daqui, para onde eu vou? E essa manipulação de culpa e de medo faz também com que você acabe aceitando as ações deles de tirania, as doutrinas deles a respeito do uso da violência. Você acaba se calando diante de tudo isso por medo de perder tudo que você tem, perder sua família, perder seu emprego, sua reputação, seu nome, e ser basicamente perseguido pelo resto da vida. Um exemplo dessa tirania que afetou diretamente a minha casa, e é isso a que eu me refiro no meu primeiro vídeo, um exemplo dessa tirania foi quando Vivian, então minha esposa na época, se juntou com outros membros da igreja. Ela escreveu um texto, uma carta, e essa carta foi aprovada oficialmente, estampada pela igreja, publicada pela igreja, e esse decreto proibia meus filhos de encontrarem com qualquer parente da família estendida e me proibia de manter contato com também qualquer parente da minha família estendida, com pai, com mãe, com padrasto, com irmãos, todas essas pessoas, porque de alguma forma foram consideradas pessoas malignas, como a cientologia fala, pessoas supressivas, pessoas que são contra a verdade, porque eles receberam esse título. Então a igreja decreta que você não pode encontrar com eles sob pena de excomunhão, e a excomunhão significa perder a sua família, perder o seu emprego, perder a sua reputação, perder tudo.